pessoal, tudo legal com vocês? Meu nome é José Pedro e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série do computador de 8 bits. E dando continuação nos nossos estudos, hoje a gente vai estar vendo sobre o registrador de instrução. Instruction Register. Então bora lá. A gente viu até a RAM, quando se trata do caminho em que o conteúdo de uma memória percorre, no caso. Então a gente sabia que a RAM ela teria um dos seus endereços acessados e a partir disso ela iria colocar em sua saída esse conteúdo. Ou seja, nós temos 8 bits que está saindo da RAM, está indo para o barramento e a gente não sabe o que está acontecendo com esses 8 bits. Então na aula de hoje a gente vai ver exatamente o que acontece com cada instrução. Então, deixa eu ajeitar aqui só para vocês conseguirem ler. Isso. Melhor, né? Então, a instrução que é lida na RAM, ela vai ser lançada no barramento. O registrador de instrução, ele vai ser responsável por fazer o quê? Armazenar e direcionar a instrução enquanto espera o próximo ciclo do clock. O que isso quer dizer? Então ele vai, a partir do momento em que os 8 bits do conteúdo da memória RAM for lançado no barramento, o registrador de instrução vai ser habilitado e vai, vamos dizer assim, importar esses 8 bits para dentro dele, armazenando ali por um ciclo do clock. E no próximo ciclo ele libera de novo, mas cada um para o seu devido caminho. E aqui a gente tem a introdução de um conceito que é novo, mas vocês vão ver que não tem nada de complicado, que é o registrador de instrução. Ele divide um byte em 2 nibbles. Então o que seria isso, né? Vou até fazer aqui riscar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia que é simples isso. Então estamos aqui na nossa lousa. Bora dar uma riscada aqui só para ficar mais fácil de entender o que é um nibble, né? Então eu tenho aqui um byte. Um byte a gente sabe que é 8 bits, certo? Vou fazer algo bem fácil de identificar aqui. Então aqui ó, a gente tem 8 bits do menos significativo até o mais significativo. O que o registrador de instrução ele vai fazer? Ele vai dividir isso aqui em 2 nibbles. Nibbles é nada mais do que meio byte, tá? Então, meu Deus, essa letra ficou feia. Nibbles, tá? Nibbles é igual a meio bytes. Perdão pela letra feia, tá, pessoal? E deixa eu tirar a câmera da frente, porque senão fica complicado. Mas enfim. Então meio bytes ele vai dividir no meio, né? Então ele vai dividir aqui, ó. Aqui é a metade, né? Tem 4 para um lado e 4 para o outro. E esse aqui a gente vai chamar de nibble menos significativo, até porque ele está pegando os 4 bits menos significativos. Então aqui a gente vamos chamar isso aqui de N, tá? N menos, para facilitar aqui a escrita, que vai ser igual a 0, 0, 1 e 0. E aqui a gente vai ter o N+, que vai ser igual a 1, 0, 1 e 1. E isso aqui vocês vão ver que lá no circuito é algo bem fácil de fazer, porque se vocês forem lembrar, o circuito registrador que a gente está utilizando, né, o chip que a gente está utilizando, eles são registradores de 4 com a capacidade de armazenamento de 4 bits. Então, na verdade a gente já estava separando eles, mas na hora de a gente colocar no barramento de volta, vamos dizer assim, os bits, a gente colocava tudo junto. Mas lá na hora do circuito isso daqui vai ficar mais fácil de estar enxergando, tá bom?
Entendendo então o que é um nibble, né? Vamos entender agora como que é o funcionamento deste cara aqui. Então aqui a gente tem aqui representando o nosso endereço de memória e aqui ele está colocando para fora o conteúdo dele. Então no barramento está aparecendo isso daqui, que é o conteúdo do endereço de memória. Temos 8 bits. O registrador de instrução então vai pegar isso que está no barramento e importar para dentro dele, e na hora que esses 8 bits estiverem lá dentro, ele vai substituir. Ele vai dividir em dois meio bytes no caso. Então vamos ter o nibble superior, que no caso vai ser os 4 bits mais significativos, e o nibble inferior, que no caso vai ser os 4 bits menos significativos. Aqui nesse exemplo está coincidindo deles serem iguais, tá? Mas isso faz total diferença. Por quê? O nibble superior ele vai para um bloco específico, que é o controlador barra sequencializador. E o nibble superior ele vai ter uma tarefa muito importante, que é de... ele vai ser o responsável literalmente pela instrução, né? Então eu quero que meu computador adicione, vai ser o nibble superior que vai estar falando que é para fazer uma adição. Se eu quero que ele faça uma subtração, vai ser o nibble superior que vai estar falando isso. Enquanto o nibble inferior vai voltar para o barramento. E aqui do barramento a gente vai ver onde ele vai depois. Mas só por via de curiosidade, o nibble inferior ele vai estar informando qual é o outro endereço de memória que eu tenho que buscar outra informação. Tá certo? Então eu quero que você adicione, vamos supor que isso aqui é o símbolo para adicionar, né, alguma coisa, fazer a operação de adição no computador. Eu quero que você faça uma adição com o número que está no endereço esse aqui, 1010, e a partir disso a gente vai ver como que o computador opera, tá? Mas isso é coisa mais pra frente. Mas só por curiosidade, para vocês não ficarem tão curiosos com relação por que ocorre essa divisão. E aqui a gente tem o nosso circuito. E como vocês podem ver, não tem muita diferença dos outros registradores que a gente já viu, dos outros circuitos registradores. Então, no caso a gente viu o registrador de endereço de memória. E o registrador de endereço de memória, a única diferença aqui é que ele usa apenas um chip desse. Aqui nós utilizamos dois chips 74173, que são chips de registradores de 4 bits, né? Armazenando 4 bits. Então reparem aqui, vamos supor que aqui eu tenho do barramento aqui, ó, do 0 ao 3 são os 4 bits menos significativos. Então eles estão vindo, ó, estão sendo armazenados nesse registrador. Dos outros 4 do barramento, que é do 4 ao 7, eu tenho os outros 4 bits mais significativos, eles estão sendo armazenados nesse outro registrador. Então o que nós temos? Que esse registrador tem o nibble superior, esse tem o nibble inferior. A partir disso, você vai ter 4, que no caso ó, são esses aqui que saem aqui, ó, e vem para essa saída aqui, né, ó. Vocês podem ver aqui o caminho que os fiozinhos faz, que vai para o controlador barra sequencializador. Enquanto esses 4, vocês podem reparar que ele vem aqui para esses 3 states que vão liberar ele para voltar para o barramento. E aqui a gente tem os LEDzinhos só para indicar o que a gente tem armazenado aqui dentro desses registradores. O que é interessante, por exemplo, para ficar bem claro essa diferença de nibbles, é você colocar, tipo, por exemplo, esses LEDs de uma cor, azul, por exemplo, vermelho, e esses outros LEDs, sei lá, amarelo, verde, coisas nesse sentido. Por quê? Isso aí você consegue visualizar bem. Desses 4 para cá, eu tenho os LEDs em amarelo que vai estar indicando o nibble inferior, eu tenho esses 4 para cá indicando o que está no nibble superior. Entendido? Mas enfim, o circuito é simples assim, a gente já viu como funciona
esses reis aqui em outro vídeo. Eu vou deixar ele linkado aqui para vocês poderem estar vendo lá no vídeo do registrador de endereço de memória, onde eu explico como eles funcionam. Mas para a aula de hoje é isso, pessoal. Nós temos então o registrador de instrução, já entendemos como eles funcionam. E agora na próxima aula a gente vai estar vendo sobre o acumulador, ou também chamado de registrador A, que agora a gente entra na parte lógica e aritmética do nosso computador. Então, a parte onde a gente está trabalhando com a memória e vendo como que acessamos a memória, o que a gente faz com esses dados que estão na memória. Então agora acabou. A gente vai estar a partir de agora vendo como que o nosso computador opera. Então a gente vai ver como que ele faz somas, como ele faz subtração, como ele opera logicamente. Tá certo? Então obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Se vocês gostaram, não esquece de dar like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. É isso, obrigado, valeu, falou.